pensando a respeito da palavra para trazermos aos irmãos nesta noite, nós ficamos refletindo a respeito do início do ano, a respeito dos planos diversos que fazemos, dos sonhos que nós nutrimos, e pensamos também a respeito de alguns abismos que se levantam ou de algumas interferências que aparecem, muitas vezes tentando obstacular essa caminhada nossa, ou tentando nos impedir de alcançar o que Deus tem proposto para as nossas vidas. Por isso, nós queremos falar aos irmãos nesta noite a respeito deste assunto, a partir da leitura no livro de Josué, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus, que é viva e poderosa para gerar em nós as mudanças e transformações que Deus realiza. Josué 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos filhos que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, e todos os dias da sega pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Acã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Meus queridos, que obra maravilhosa do Senhor! O povo de Deus
caminhara durante 40 longos e duros anos, cultivando no coração o sonho do momento em que eles entrariam na terra que Deus lhes prometera e ali se estabeleceriam. Poderiam plantar, poderiam colher, poderiam descansar, poderiam organizar a vida de culto das suas famílias. Agora o povo estava já diante da terra, porém, antes de chegar ao ponto que Deus lhes prometera, tinham que atravessar o Jordão. E era um período de cheia do Jordão. O Jordão transbordava. E ali estava todo aquele povo com animais, com crianças, com suas mudanças. O Jordão os impedia de chegar ao ponto prometido pelo Senhor Deus. E foi exatamente aí que, mediante as orientações e manifestações especiais de Deus, as águas do Jordão se abriram e o povo passou a pé enxuto, chegando às vitórias e às bênçãos aguardadas. E este fato nos faz pensar nas maravilhas que Deus tem preparado para a vida do seu povo. Nos faz pensar também no Jordão que está diante de nós e que ainda nos separa de muitas conquistas e vitórias nas nossas vidas. E isso nos permite refletir: qual é o Jordão que está diante dos seus olhos? Qual é o Jordão que você precisa atravessar para então desfrutar de vitórias e bênçãos maiores na sua vida? Será que o seu Jordão é um pecado que não foi vencido? Será que o seu Jordão é um desânimo espiritual? Será que o seu Jordão é aquele medo do vestibular, do concurso? Será que o seu Jordão é aquele problema na família que você não sabe mais como lidar com ele? Será que o seu Jordão é aquele problema de saúde que lhe afeta emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente? Eu não sei qual é o seu Jordão, mas eu sei de duas coisas: depois do Jordão há vitórias para a vida do povo de Deus. E eu sei também que o Jordão que se coloca diante de você não pode lhe separar das bênçãos maiores que Deus lhe prepara. Por isso, nessa noite, vamos pensar juntos, a partir da palavra bendita e poderosa do Senhor, como vencer o Jordão que se coloca diante de nós. Pensemos, este Jordão só pode ser vencido se Deus vai adiante de nós. Os irmãos entendem isso? Os irmãos creem nisso? Que este Jordão só pode ser vencido se Deus for adiante de nós.
Ali estava o povo diante do Jordão, e aquele povo sabia que do outro lado estavam as vitórias preparadas pelo Senhor, mas eles precisavam atravessar o Jordão. O Senhor Deus falou àquele povo dizendo que deveriam levar a arca da aliança à frente. O Senhor abriria as águas do Jordão, como de fato abriu, porém o Senhor disse: a arca da aliança precisaria ir à frente do povo. A arca da aliança simbolizava a aliança de Deus com seu povo, a presença de Deus com o seu povo, o Deus que restaura, o Deus que salva, e é sempre o Deus que se propôs a caminhar à frente do seu povo, porque todas as iniciativas sempre foram do Senhor. A iniciativa em buscar o perdido pecador sempre foi de Deus. Ele não ficou esperando por outros. Ele se levantou quando Adão pecou e foi atrás e disse: onde estás? Ali estava o Senhor indo adiante, tomando a iniciativa. E nesse texto bíblico, o Senhor revela ao povo a necessidade da arca da aliança ir adiante. Deus adiante abre caminho onde não existe caminho. Não existia ponte sobre o Jordão, não existia caminho no Jordão, mas Deus adiante abriu o caminho para o povo. Não havia salvação para o pecador, mas Jesus se levantou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um caminho, o caminho se abriu onde não havia caminho, e agora nós podemos correr para os braços salvadores de Deus, porque Ele vai à frente abrindo o caminho. Deus vai adiante, revelando também caminho desconhecido. O Senhor disse que o povo passaria por um caminho que eles nunca tinham passado. Eles nunca tinham passado pelo Jordão, eles nunca tinham ido a Jericó, andado em volta de Jericó, eles nunca tinham enfrentado os reis, diversos reinos que enfrentaram. Um caminho desconhecido. Meus amados, nós estamos iniciando um ano. Podemos achar que tudo é repetição, que tudo será a mesma coisa, as mesmas situações, as mesmas experiências, o mesmo dia a dia, porém não é. Cada dia é um novo dia, cada experiência é uma nova experiência, cada desafio um novo desafio, e cada dia nós teremos experiências diferentes. Você pode todos os dias ir para o seu trabalho usando o mesmo caminho, e você pode dizer: eu posso passar por aqui de olhos fechados, porque eu conheço esse itinerário perfeitamente. Eu passo aqui todos os dias. Mas estamos sujeitos a um dia, passando pelo mesmo caminho, atravessar em nossa frente uma carreta, um carro, um bicicleteiro. Não sabemos. Não sabemos. Portanto,
Existem diante de nós caminhos desconhecidos. Mas, meus amados, se Deus vai adiante de nós, Ele nos conduzirá. Se Deus vai adiante de nós, Ele nos revelará a sua vontade. Ele nos dirá: ande por este caminho, tome esta decisão. O Senhor indo adiante, nós saberemos o caminho, irmãos. O Senhor adiante de nós vai dispersando os adversários. Foi assim que o Senhor Deus disse a Josué: eles enfrentariam reis inimigos, mas o Senhor lhes daria vitória sobre estes inimigos, porque o Senhor estava adiante do seu povo. Deus adiante de nós nos leva ao destino certo, ao destino proposto pelo Senhor. E nada melhor, meus queridos, do que caminharmos olhando para frente, dizendo: eu sei para onde eu caminho, porque Deus vai adiante da minha vida. E existe um destino definitivo que Deus preparou para mim, e este destino é a glória do céu, onde o Senhor Jesus espera o seu povo. Deus vai adiante. Mesmo que o Jordão esteja diante de você agora, mesmo que o Jordão possa te assustar hoje, o importante é sabermos que o Senhor vai adiante do seu povo. O Senhor propõe ir adiante do seu povo. E nós só podemos vencer o Jordão diante de nós quando nós entendemos que precisamos seguir o Senhor, que o Senhor vai adiante de nós. Se coloque diante de Deus, olhe para o Senhor, peça a direção do Senhor e diga: Senhor, eu quero durante todo este ano seguir o Senhor. Eu quero que o Senhor vá à frente, como o Senhor foi à frente do teu povo no passado. Mas, meus amados, eu quero também considerar que nós só podemos vencer o Jordão diante de nós se nós santificarmos as nossas vidas ao Senhor. É preciso saber que Deus vai adiante, mas é preciso também uma decisão de santificar a vida a Deus. A palavra diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Existem maravilhas pós-Jordão. Quais as maravilhas pós-Jordão? O povo venceria Jericó, venceria os diversos reis, tomaria posse da herança que Deus lhes prometera, as maravilhas que o Senhor havia prometido. Mas as maravilhas pertencem a Deus. Nós não alcançamos maravilhas à parte de Deus. O profeta Isaías disse: o seu nome é maravilhoso conselheiro. Somente aquele que é maravilhoso pode trazer maravilhas às nossas vidas. Sonhamos com as maravilhas pós-Jordão. Sim, sonhamos em atravessar o Jordão que incomoda, que separa. Sonhamos com aquele momento de maiores realizações e bênçãos de Deus. Mas a palavra está mostrando
que as maravilhas estão condicionadas à santificação espiritual. A santificação precede as maravilhas, e a santificação é urgente. O Senhor diz: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós queremos as maravilhas do amanhã, então santifiquemos as nossas vidas ao Senhor hoje. Mas você poderia perguntar: pastor, o que é santificar a vida a Deus? Eu sei que eu preciso das maravilhas do Senhor. Eu sei que eu preciso de uma comunhão maravilhosa com Deus. Eu sei que eu preciso da paz maravilhosa do Senhor. Eu sei que eu preciso de uma vida no poder e na graça do Senhor. Eu sei que eu preciso vencer aquelas amarras que me impedem de caminhar com o Senhor. Eu sei que Deus tem maravilhas. Mas como santificar a minha vida? Meus amados, para santificar a vida ao Senhor, nós precisamos de 2 passos. Primeiro, nós precisamos nos separar daquilo que é pecaminoso. Mas não apenas nos separar do que é pecaminoso, como também nos unir em comunhão a Deus. Existem os 2 lados. Você se afasta do que é pecaminoso e se une a Deus. No caso do povo aqui, eles precisavam separar da murmuração, porque estavam sempre reclamando. Isso desagradava a Deus. E eles precisavam se unir em gratidão e fé diante do Senhor. Eles precisavam separar dos ídolos que ainda carregavam e se unir ao Deus vivo, como diz aqui o Senhor de toda a terra. Não conheço e não sei qual é a área que carece de maior santificação na sua vida. Mas certamente todos nós precisamos nos separar e precisamos unir. Separar da murmuração, sim. Separar das constantes ofensas ao próximo, do relacionamento ríspido, sim. Separar daquele vício que lhe amarra, sim. Separar da indisposição espiritual, sim. Separar da incredulidade, sim. Separar daquele relacionamento familiar em conflito, sim. E se unir a Deus em amor e fé, confiança e consagração. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós só atravessaremos o Jordão para desfrutar das maravilhas do Senhor se nos colocamos diante dele, santificando as nossas vidas. E meus amados, eu tenho visto isto acontecer na vida de tantos irmãos. De tantos irmãos. Irmãos que tinham dificuldades em algumas áreas da vida. Irmãos que achavam tão difícil ser um dizimista. Irmãos que achavam tão difícil abandonar determinados pecados, mas que romperam com os mesmos, buscaram o Senhor e já estão experimentando maravilhas de Deus semeadas nas suas vidas. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, e quem é maravilhoso conselheiro reparte maravilhas com as nossas vidas. Como vencer o Jordão e experimentar as vitórias e bênçãos maiores de Deus? Nós vimos 2 passos fundamentais. O primeiro
é entender que Deus vai adiante de nós. O segundo, santificar as nossas vidas ao Senhor. O terceiro, o Jordão só pode ser vencido se caminharmos em fé. Quantas vezes as águas do Jordão insistem em permanecer diante dos nossos olhos, e começamos a contemplar apenas aquilo que nos afeta, que é problema para nós, que é obstáculo para a nossa caminhada, e esquecemos de olhar além daquilo que as águas do Jordão cobrem. Esquecemos de olhar para os muros de Jericó caindo por terra. Esquecemos de olhar para o povo que toma posse do que Deus lhes prometera. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, nós precisamos olhar para além do Jordão. Pela fé, nós precisamos olhar a obra de Deus salvando pessoas que hoje não conhecem a Jesus. Pela fé, nós precisamos olhar o consolo de Deus para o coração que hoje só vê aflição. Pela fé, nós devemos olhar para a bênção de Deus alcançando as nossas famílias, a nossa igreja, o trabalho, o nosso viver, o nosso caminhar. O caminhar em fé se fundamenta na vida de obediência ao Senhor. E o povo obedeceu a Deus. Os sacerdotes caminharam pelas águas do Jordão. As águas não se abriram antes deles caminharem e colocarem os pés nas águas. Somente depois que eles entraram, que eles molharam os pés, é que Deus abriu as águas e o povo atravessou o Jordão para experimentar dias melhores. O diabo sempre vai dizer: a sua vida está difícil. Esconda no seu canto, curve a sua cabeça, abaixe os seus ombros. A derrota se estabeleceu para você. Entretanto, pela fé, nós caminhamos, colocamos os pés na estrada, e Deus vai à frente abrindo as águas do Jordão, e nós vamos caminhando para dias melhores, preparados pelo Senhor. É por isso que nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, expressões tais como esta: levanta, toma o teu leito e anda. Palavras ditas a um paralítico que não podia levantar e nem andar: levanta, toma o teu leito e anda. E sob a palavra de Jesus, levantou, tomou o leito e andou. Ou quando Jesus disse a um homem da mão ressequida: estenda a tua mão. Mas como estender a mão se o meu problema é exatamente este? Mas Jesus diz: estenda a tua mão. E ele, em um ato de fé, levou a sua mão e estendeu. É assim, irmãos, é olhando para frente, é confiando no Senhor, é com fé, é servindo a Deus, é olhando com esperança, é enfrentando, é sabendo que Deus nos dirige, que o paralítico levanta, toma o seu leito e anda, que aquele da mão ressequida estende, que aquele que vê as águas do Jordão coloca os pés nas águas e as águas se abrem. E é assim que o povo de Deus caminha, e este povo caminhará rompendo em vitórias até a glória que Deus mesmo preparou para o seu povo para todo sempre. Pastor, mas significa então que todo enfermo é curado, que todo problema é solucionado? Meus irmãos, eu não estou dizendo isto, porque os problemas maiores estão dentro de nós.
E pela fé nós podemos enfrentá-los com a graça e com o poder e com a direção de Deus. Qual é o seu Jordão? Quais são as vitórias que Deus tem para você após o Jordão? Sim, Deus tem muitas vitórias para você no pós-Jordão. Mas como você vai enfrentar o Jordão? Nós falamos aqui de 3 maneiras, que nós vamos nos comprometer com elas. Só podemos ver o Jordão primeiro se... o quê? Se Deus for à frente. Mas a nossa grande alegria é que Deus propõe ir à frente. Nós não estamos lançando hipóteses, nós estamos nos apegando a um compromisso do Senhor de ir à frente do seu povo. Nós só podemos vencer o Jordão se santificarmos ao Senhor as nossas vidas. Se nós queremos compromisso com o pecado, com a carnalidade, esqueça as maravilhas de Deus. Mas se queremos compromisso com a santificação das nossas vidas, as maravilhas do Senhor virão sem detenção. E por fim, meus amados, nós venceremos o Jordão caminhando em fé, vendo além das águas do Jordão, pelas promessas do Senhor. Queira o nosso bom Deus e bom Pai que seja um ano de grandes bênçãos e vitórias na vida de todos nós, de grandes maravilhas na vida de todos nós. Vamos atravessar o Jordão, meus queridos. Vamos atravessar o Jordão.